sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária, nosso podcast sobre a reforma tributária do consumo. Eu sou a Alissa Workman e junto com meus sócios do Tributário faremos uma série ao longo de todo esse ano sobre a reforma tributária. Hoje eu estou aqui com os meus sócios Adriano Moura e João Marcos Colucci para tratar sobre o relatório do Grupo de Trabalho do STJ sobre os impactos da Emenda Constitucional 132 de 2023, a reforma tributária que cria a CBS e o IBS, e por que o Judiciário corre o risco de receber uma avalanche de processos. João, a reforma cria o IBS e CBS, mas mantém a autonomia dos estados, municípios e da federação, da União Federal. Explica para a gente um pouco por que isso tende a multiplicar os processos. Perfeito, Lisa. É super interessante a sua pergunta, por quê? A reforma tributária, obviamente inserida na Constituição via emenda constitucional, ela mantém toda a estrutura constitucional, principalmente a questão do federalismo. Isso é muito importante. Talvez tenha até sido o motivo de você criar um IVA dual, criando um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, IBS e a CBS, IBS para estados e municípios, respeitando, portanto, a autonomia dos estados e dos municípios, e a União com a CBS. Tudo ótimo, mas a questão que a gente precisa resolver endereçar aqui, a gente está querendo agregar e trazer soluções, é a seguinte. Antigamente, você tinha para cada tributo que era da competência dos estados, dos municípios e da União, que vão ser substituídos pelo IVA, pela União é PIS, COFINS e IPI, pelos municípios você tinha o ISS e pelos estados o ICMS. Você tinha um fato gerador específico. Um determinado fato realizado no mundo natural, fenomênico, gerava um efeito tributário distinto, separado, e que aquele ente tributário respectivo, aquele município, aquele estado, podia exercer sua competência impositiva, ou seja, ele cobrava e ele podia exigir e tinha capacidade de ir a juízo cobrar o que eventualmente não tivesse sido pago. Perfeito. Com a reforma tributária e com a criação do IVA dual, você tem agora um único fato gerador, que é uma operação com bens e serviços, que starta essa relação jurídica tributária, que é o direito do Estado exigir e a obrigação do contribuinte de pagar o tributo. Como você tem um único fato e três entes tributantes, e a reforma tributária mantém a competência para exigência para cada ente da federação, vamos imaginar os municípios, você tem potencialmente 5 mil municípios que podem cobrar o IVA, a parcela devida aos municípios, de uma empresa que está situada em São Paulo que eventualmente efetuou uma venda de um trator, por exemplo, para o Piauí, para Barra Grande no Piauí. Então, Barra Grande pode cobrar a parcela dos municípios desse IVA dual. Qual que é a grande questão aí? Eu posso, primeiro, como contribuinte, escolher para onde eu vou fornecer, para diminuir, para priorizar e diminuir o meu risco, mas, por outro lado, eu tenho potencialmente 5 mil municípios que podem me exigir, desde que eu faça qualquer operação cujo destinatário esteja naquele município, 27 estados, a União e mais o Distrito Federal. Está aí a chave da questão. É super interessante isso, né? Porque antes a gente tinha o município olhando só para o ISS, os estados olhando para o ICMS e a União Federal olhando para os tributos federais. Agora, a partir do momento que você tem a IBS e o CBS sendo administrados por todos esses entes federativos, a gente acaba tendo aí realmente uma confusão de papéis. E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão de tributação de destino que você mencionou. Acho que essa também é uma novidade que vem com a reforma tributária. E agora, então, os municípios e estados, não é nem só que eles vão olhar para as transações dos estabelecimentos que estão lá situados. Eles vão olhar para todo e qualquer contribuinte que, de alguma forma, tem como destino aquele estado ou município. Então, Adriano, conta um pouquinho para a gente como que você vê essa consequência. Legal, Ulissa. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes aqui da reforma, porque pode parecer contraintuitivo, né? A reforma tributária, ela consolidou basicamente 5 tributos, ou seja, em tese ela estaria eliminando diversas legislações que hoje a gente é obrigado a interpretar, aplicar, etc. Só que essa questão dele ter mantido a competência de todos os entes, ter mantido a capacidade de todos os entes, inclusive todos os municípios, a fiscalizar e a cobrar esses tributos, faz com que, na linha do que o João estava colocando, eu tenha um potencial de triplicar os meus conflitos.
Isso é agregado pela alteração da premissa da reforma. Por quê? Hoje em dia o sistema tributário de consumo ele é baseado na lógica da origem. Então, eu sou uma empresa, eu sou um grande varejista, estou situado aqui em São Paulo. Eu vendo produtos aqui dentro de São Paulo, eu vendo para Minas, eu vendo para o Rio de Janeiro, eu vou pagar o ICMS aqui em São Paulo. Se eu sou um prestador de serviço, eu estou localizado aqui em São Paulo, eu posso prestar serviço para qualquer pessoa no território nacional, em tese, em regra, eu vou pagar ISS aqui para São Paulo. Na reforma tributária, ela inverte essa lógica. Então, agora eu vou olhar para onde a mercadoria está indo, para onde o serviço está sendo prestado. O exemplo clássico aqui para a gente pensar, vamos pensar uma grande empresa de e-commerce. Ela pode estar situada aqui em São Paulo, aqui em Minas, mas ela vai vender exatamente, literalmente para o Brasil inteiro, qualquer município. Então ela vai ter que considerar a alíquota da CBS nesse recolhimento, ela vai ter que considerar a alíquota do Estado correspondente, que pode alterar, e a alíquota do município específico onde está o cliente dela. Então, até uma dificuldade para mensuração de custos da operação. Agora, isso tem um efeito olhando para quem está do outro lado, que é o fisco. Cada um desses 3 entes vai poder olhar e fiscalizar essa operação. É claro que a reforma orienta e abre a possibilidade de cooperação entre esses 3 entes, mas isso não é uma medida obrigatória. É aqui que mora a preocupação. E é super interessante esse ponto, porque eu acho que a grande bandeira da reforma tributária era justamente a simplificação. Só que se você pensar que você está multiplicando por 3 todo o potencial contencioso, a gente vê o oposto disso, né? Será que vocês podem falar um pouquinho sobre por que isso se manteve na reforma? Bom, é interessante. Primeiro, a necessidade, o primeiro ponto de se inverter a cobrança no destino e não mais na origem era para acabar com o grande contencioso que existia com relação à guerra fiscal. Então, eu gostaria até de voltar um passo antes para te dizer, vai simplificar, vai melhorar e vai funcionar. Precisamos de alguns ajustes. Aqui a gente tem algumas sugestões baseadas no estudo para a gente se debruçar sobre esse problema. Eu acho que a questão o primeiro ponto é você identificar que existe o problema para você solucioná-lo. Claramente o estudo identifica esse risco. Lembro também que, em que pese eu não ser exatamente verdadeiro no Brasil, porque a gente tem o maior contencioso do mundo, o contencioso é a exceção e não a regra. Então, o novo sistema tributário vai simplificar. Espero que depois de estabilizado e com os ajustes necessários, tanto do ponto de vista constitucional como de regulação por lei complementar, diminua substancialmente esse contencioso, que hoje é o maior do mundo. Então, a gente está falando aqui, tratando de uma regra de exceção. Mas, de toda forma, voltando ao exemplo que o Adriano deu, aonde mora o risco? É que a gente tem 2 polos dessa relação que são interessantes e que eu acho que é muito bem endereçado por todo mundo que se debruçou sobre o tema, e esse estudo também, que você tem ações exacionais, que são os entes federados, a União e os municípios cobrando o tributo que eventualmente deixou de ser pago pelo contribuinte, mas você também tem as anti-exacionais, que são eventualmente discussões em que os contribuintes vão querer parar ou evitar, porque é inconstitucional, porque é ilegal, porque não conectado com a realidade dos fatos, a exigência de tributos pelos estados, pela União e pelos municípios. Então, o risco de duplicação é esse. Aonde eu vou litigar? Se quem tem capacidade para comprar, isso já está definido em ação direta de inconstitucionalidade, e a Ariane depois ao final vai trazer as novidades a esse respeito para a gente, é no destino, é quem tem a capacidade de cobrança. Então, se eu estou querendo evitar a cobrança de um IVA por qualquer razão, como a gente tem no contencioso hoje em dia, eu vou ter que ajuizar. Antes eu ajuizava na minha jurisdição. Agora eu teria que ajuizar em cada um dos 5.000 municípios, ou dos 27 estados, ou na União Federal. E isso que está subindo a temperatura está fazendo a gente entender, e a comunidade jurídica, que há uma questão a ser resolvida, que vai ser interessada, que vai ser bem resolvida. Você tem players excelentes aí se preocupando já, antevendo essa questão. Mas a gente pode imaginar isso. Eu vendo um trator para algum determinado município no estado e o município se atenta que foi subfaturado o valor do trator, porque ele sabe que no mercado ele vale R$1 milhão, não R$500.000, como foi declarado no documento fiscal, e a partir do qual foi feito via split payment, via
meios de pagamento, tudo moderno, tudo funciona bem, desde que você esteja num ambiente de regularidade. Se você migra para uma exceção, que é um ambiente de irregularidade, em que houve um subfaturamento e de alguma outra forma os outros R$500 mil relativos a essa operação foram pagos de outra forma, estou imaginando aqui via Bitcoin ou qualquer coisa assim que não passe pelo sistema organizado, por exemplo, de pagamento, aquele município pode vir me cobrar. E o Estado também deixou de receber uma parte dele nessa situação fora dos padrões heterodoxa de sonegação fiscal. E a União também. Então, automaticamente você tem exacional 3, se você não tiver uma cooperação ou um tribunal único. Primeiro, a cooperação no administrativo já tem a previsão de contencioso administrativo ser único, né, para estados e municípios, feito através do comitê gestor. Mas a União não. Mas você tem o risco de os 3 irem atrás da mesma sonegação com 3 novos lançamentos de discussão. E o outro lado da moeda é o contribuinte na anti-exacional. Na anti-exacional ele está sendo exigido, ele vendeu por 500, o município X entendeu que deveria ser 1 milhão, está cobrando dele essa diferença e ele vai ter que se defender. Aonde ele vai se defender? Quando ele vai ter o município cobrando, ele vai ter o Estado cobrando e ele vai ter a União cobrando. Vai ser lá no município? E o da União vai ser em Brasília? E dos estados vai ser na capital? Então, esse é o potencial de risco que a gente está vendo aqui. E, de novo, a gente acredita, de fato, que há soluções para tanto. Eu acho interessante esse ponto que você trouxe, João, que é justamente que o contencioso é exceção e que a gente realmente vê um valor importante na reforma tributária, em todo esse processo de simplificação. Então, gostei disso que você colocou, mas o relatório ele traz aí justamente essa ilustração desse risco de colapso do judiciário e até para alertar, né, dessa situação que ainda não está bem resolvida. Então, queria que o Adriano comentasse com a gente um pouco dessas projeções que constam do relatório com relação a esse risco. Legal. Esse é um ponto interessante do relatório e, de fato, ele usa essa expressão, né, um colapso, e eu estava brincando com o João, né, que a gente tenta ver o copo meio cheio aqui. Porque, assim, eu acho que o STJ ele está fazendo uma análise corretamente, mas ele está fazendo uma análise com base no cenário de litigiosidade que a gente tem hoje. Então, é um cenário em que a gente tem, por exemplo, um PiscoFins com a legislação que ela é ruim tecnicamente, ela tem conceitos pouco definidos, muito aberto à subjetividade. A gente tem um ICMS muito contaminado pela lógica de benefícios, guerra fiscal, é um tributo super disciplinado em regulamentos, isso faz com que, às vezes, ele não tenha coerência com a legislação, com a Constituição. Você tem o ISS, que ainda é regido por parte de legislação que foi editada até mesmo antes da Constituição Federal de 88. Então, hoje, você tem um ordenamento jurídico que talvez ele esteja mais propício a divergências. Acrescenta o fato de que boa parte do contencioso que a gente viu nos últimos anos e que, em certa medida, a gente vê até hoje, está relacionado a conceitos que foram trazidos pela Constituição de 88 e que talvez na década de 90, na década de 2000, esses conceitos não estivessem já tão amadurecidos na jurisprudência, coisa que hoje talvez eles já estejam. Então, na minha visão, eu vejo hoje um cenário um pouco mais amadurecido. A gente olha para a legislação do IBS e da CBS, já é uma legislação que, óbvio, ela não está eliminando todos os conflitos. Algumas divergências ela replica, outros ela inaugura. Mas muita coisa que já foi discutido na jurisprudência, ela já assimilou no texto. Então, um exemplo, a questão da exclusão dos tributos da própria base de cálculo. Claramente é uma influência do que vem sendo discutido e decidido há muito tempo. Então, eu quero, ao menos, ter a esperança de que o nível de litigiosidade vai diminuir. Mas, ainda que ele exista em alguma medida, eu acho que o sistema hoje ele tem meios para lidar com isso. Então, quando a gente pensa em STJ, a gente tem ali, inclusive, uma proposta que foi, inclusive, tratada pelo relatório, de instituir uma nova modalidade de ação direta ao STJ, que seria uma ação direta de legalidade, basicamente muito semelhante à ADIM,
buscaria levar esses conflitos diretamente para o STJ para ele dar uma solução e isso resolver os conflitos na base. Isso pode ser uma medida para tentar mitigar esse potencial aumento exponencial aqui desses conflitos, porque o STJ vai lá, vai analisar o tema uma vez só e vai resolver. No âmbito dos tribunais de segunda instância, tem também uma ferramenta que hoje é até pouco utilizada frente ao que poderia ser, que seriam os IRDRs, né? Ou seja, que é incidente de resolução de demanda repetitiva. Hoje os tribunais usam pouco essa ferramenta, mas também seria um mecanismo para você tentar unificar as orientações, as interpretações sobre esses tributos de cima para baixo. É claro que é importante o amadurecimento das discussões nas instâncias ordinárias, aos poucos, mas também essas ferramentas que, em certa medida, a gente já se utiliza hoje em dia, tem um potencial grande para mitigar essa litigiosidade, coisa que a gente não via. A gente não tinha esses mecanismos lá no início da década de 90. Então, a gente está num cenário um pouco diferente. Interessante esses mecanismos preventivos, né? E essas potenciais sugestões. Queria que o João comentasse um pouco as ideias que surgem no relatório sobre concentrar os processos na Justiça Federal, ou criar alçadas, ou até uma corte mista, enfim. Quais dessas propostas, né, você entende que é mais viável? Olha, a gente tem que, como a gente comentou no começo, a questão do federalismo é super importante e ela impede uma solução prática e simples, que nem sempre é melhor, diga-se de passagem, mas a princípio, quando é colocado o problema, o que assalta a mente de quem para pensar, em primeiro lugar, fala, não, porque a gente cria um tribunal único, federal, resolve tudo, vai estar tudo tranquilo. Não dá para fazer isso. Eu estava conversando com um sócio nosso ontem exatamente sobre o tema, que estava escrevendo um artigo a respeito, ele falou, não dá para ter federalismo de representação, ou seja, olha, eu tenho o direito de cobrar, mas quem tem o poder exacional é a União. Eu tenho a minha autonomia como Estado, como município, mas quem tem o direito de decidir em última instância é um tribunal especial da União. Justiça Federal ou não, mas uno, centralizado ou descentralizado, aonde que eu participo, né? Aonde está a minha capacidade ativa na discussão aí, porque eu sou o polo passivo ou ativo dessa relação processual. O que eu mais gosto obviamente, a unificação no processo administrativo, que a gente tem exemplos nesse sentido. Se a gente circunscrever o raciocínio para a questão estadual, a gente pode ver que a justiça estadual é que dirime as questões envolvendo os municípios. Tá? Então, você não tem um tribunal em cada município. Na verdade, você tem um tribunal de justiça que dá, dentro do Estado, até a segunda instância, a última palavra em relação aos tributos que são hoje de competência do município, ISS, por exemplo, IPTU. Então, não é nada de esdrúxulo e não acho que fira a autonomia dos municípios ou dos estados. Como a gente está fazendo um passo, existe um momento de acomodação, talvez uma das soluções interessantes seja que IBS seja decidido pelos tribunais de justiça, né? Porque aí você já não tem mais esse problema, porque é o que a gente faz hoje. Os tribunais de justiça, que são a justiça estadual, decidem sobre os tributos municipais e estaduais. E a federal ficaria com a CBS. Mas a gente está falando de um único fato gerador. A princípio, o que mais eu acho interessante, eu não gosto das ações voltando de declaratórias de legalidade ou de ilegalidade, que é aquele instrumento, porque eu vi as ações diretas de constitucionalidade, que são ações com competência direta no STJ, no STF, geralmente com competência no STF, elas chegam muito frias para a discussão. Ela não passa pelo processo que você citou de maturação da discussão, de que tragam novos argumentos, recursos, as partes se manifestando. Chega muito fria, ela tem uma decisão única, instância única, nos tribunais superiores em Brasília, não me parece, no Tribunal Superior em Brasília, Tribunal Constitucional, no STF, eu não gosto dessa situação. Eu acho que há uma necessidade que a discussão migre, que ela passe pelas instâncias necessárias, uma pelo Tribunal de Recurso, e se tiver uma questão constitucional, vai para o STF, ou se tiver uma questão de legislação infraconstitucional, vá para o STJ. Eu acho que esse trâmite é interessante.
Eu acho que essa estrutura me interessa, mas entendo que há a necessidade gritante de uma uniformização. De novo, não dá para se entender um único fato gerador como ocorrido para a CBS e não para o IBS, porque na verdade é um único fato. Houve ou não houve operação com bens e mercadorias? É ou não é tributado? Então não dá para o Tribunal Federal decidir que é tributável e o municipal decidir que não, ou o contrário. Por isso eu acho que há necessidade de uma unificação com relação à jurisprudência e, mais interessante, talvez uma vinculação como regra, as decisões dos tribunais, por exemplo, do Tribunal Federal, por uma questão de que ele vai poder julgar tudo o que acontece dentro da jurisdição em âmbito nacional, e uma vinculação a essas decisões, com exceções. É vinculante num primeiro momento, mas num segundo momento pode até ser fruto de algum tipo de instrumento processual que questione aquela decisão, ou que até por uma questão de evolução das decisões judiciais nos tribunais estaduais, que congregariam aí a análise relativa à IBS dos 5.000 municípios dos 27 estados, divididos por cada estado da federação, como como são hoje os tribunais de justiça, a competência deles, e você ter, inclusive, a possibilidade de alterar. Se você começar a ter entendimentos em sentido contrário, você tem um instrumento para uniformização. Desse entendimento, tanto dos estados em relação à União e tanto da União em relação aos estados, como se fosse um incidente de uniformização de jurisprudência, que a gente tem, inclusive, quando há dúvida de interpretação nos tribunais superiores. Primeira sessão no Supremo Tribunal Federal, que decide matéria fiscal, matéria de direito público, às vezes tem entendimentos distintos, a gente tem piscofins intermediários. Né? Tem entendimentos distintos. O que acontece? Tendo relevância, tendo alto grau de litigância envolvido, se uniformiza, faz uma sessão única, tem um incidente julgado, ok, de hoje em diante o entendimento é nesse sentido. Eu acho que há instrumento, acho que, de novo, vamos encontrar uma solução. Eu acho que o judiciário brasileiro, que tem a capacidade de analisar, a academia tem capacidade de analisar, o mercado jurídico tem a capacidade de agregar e chegar num bem comum, com concessões de lado a lado, para que não haja esse risco de triplicação de contencioso, que não é bom para ninguém, não é bom nem para as ações exacionais, cobrança de tributos, quanto com relação às antiesacionais por parte dos contribuintes. Então, a necessidade de concentração de um foro único. Sabe, só fazer uma ponderação em relação a esse ponto, João, que eu acho que existe uma espécie de tabu hoje na discussão, né, sobre onde eu vou discutir. Se eu vou discutir na Justiça Estadual, se eu vou discutir na Justiça Federal, se eu vou criar um foro único. E as opiniões geralmente são bem firmes em relação a um ponto ao outro, mas você tocou num ponto que é muito interessante. O município não tem uma justiça municipal. Isso não quer dizer que ele não está mantendo a autonomia dele. E nem o federalismo. E nem o federalismo. A gente tem, como previsão constitucional, a possibilidade de causas federais serem julgadas na justiça estadual se não tiver uma justiça estadual, uma justiça federal naquela localidade. Então, o sistema hoje, ele já permite uma certa flexibilização nessa questão de qual justiça vai apreciar isso. Aí eu fico pensando, o relatório trouxe uma ideia interessante. Por que não trazer essas discussões para a Justiça Federal? A Justiça Federal tem uma capacidade instalada, claro, o problema é orçamento. Então, assim, talvez a gente não tenha uma questão de conceito jurídico, a gente tem uma questão de estrutura. É difícil? Mas talvez seja mais simples de resolver. Mas tem um ponto interessantíssimo aqui, pegando o gancho do Adriano, que já existe a previsão de que quando você tem a união no polo passivo de uma discussão que envolva estados, municípios, qualquer ente, e a união, automaticamente é avocado o foro. Esse é um ponto importante que ninguém se sentiu maculado ou violado a questão do federalismo. Essa saída eventualmente poderia ser uma saída, sempre com bom senso, com tranquilidade e sem visões apocalípticas. Tudo vai funcionar bem. E eu acho que esse ponto que você trouxe é interessante porque a gente olha também para a integração do lançamento e da representação judicial por si só. Ou seja, acho que a gente discutiu aqui algumas coisas sobre uniformidade dos julgamentos e dos posicionamentos do judiciário e como que a gente pode endereçar isso futuramente, mas
vai ser uma loucura você ter um descasamento, né, do andamento no judiciário de uma discussão de IBS e uma de CBS, por exemplo. Então, acho que o relatório é importante porque ele traz muito essa preocupação que, como o João colocou, tem que ser endereçada, será endereçada, a gente precisa encontrar esse caminho. E justamente para falar desse caminho, eu queria então convidar a nossa sócia Ariane para trazer direto de Brasília algumas novidades sobre a PEC e como que isso está sendo endereçado no Legislativo. Olá, Lisa. Bom, muito obrigada pela pergunta. Ela é uma pergunta super relevante. Eu diria que uma das mais relevantes estruturalmente. Dizer também, antes de comentá-la, quero agradecer aqui a presença dos meus sócios, Adriano e João, e de toda a nossa audiência, porque, de fato, há muitas dúvidas sobre a implementação da reforma tributária e o que esperar dela. Bom, especificamente, tratando sobre o objeto do que vem sendo deliberado no Congresso Nacional a respeito do futuro do contencioso tributário, considerando especificamente as novas regras estabelecidas com a reforma tributária. Como já foi dito, a reforma tributária ela tem uma mudança estrutural no que tange à normatização dos tributos. Agora nós temos a concentração normativa na União, especificamente na edição de leis complementares para instituir e tutelar a CBS e o IBS. No que tange à fiscalização, essa competência para exercício dessa atribuição pública continuará a ser exercida pelos estados e pelos municípios, especificamente quanto à IBS e as suas respectivas autoridades, e a União continuará com as suas autoridades também administrativas, fiscalizando o CBS. E quando houver alguma dúvida sobre a implementação das diretrizes de IBS-CBS extraídas da lei complementar, o contribuinte ele poderá continuar a poder ajuizar uma ação para justamente requerer do judiciário que seja emitida uma posição, uma diretriz a respeito da melhor interpretação dessa legislação, né? Nós chamamos aqui das ações ativas. Como nós estamos diante de um tributo que é uniforme, né? Então tributos que serão uniformes, então IBS e CBS necessariamente deverá ter a mesma aplicação, é natural se esperar que o contribuinte ele busque a jurisdição e requeira do judiciário uma resposta a respeito do tema. Já há na ADI 5737, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, já foi definido que o local para ajuizamento de uma ação ativa não é o domicílio do contribuinte, mas sim o domicílio do ente federado competente para a exigência do tributo. O que isso significa quando nós transportamos essa diretriz para a realidade da reforma tributária? Que eu, quando questionar, por exemplo, o alcance de uma determinada vedação a crédito de IBS-CBS, eu terei de ajuizar uma ação em cada um dos municípios envolvidos, por exemplo, numa questão que diga respeito à limitação de crédito. Então, eu teria que ajuizar uma ação, né, não só uma, mas diversas ações, se eu tenho, por exemplo, operações em vários entes que se destinem a diversos consumidores finais, por exemplo, pensando que eu sou um varejista, tá? Esse tipo de situação, evidentemente, que vai, ao invés de simplificar, como é a intenção da reforma tributária, vai tornar muito mais complexa a discussão quando, por exemplo, um contribuinte pretenda obter do judiciário um provimento jurisdicional interpretativo a respeito da lei complementar 214, por exemplo. Então, diante dessa dificuldade, diante desta complexidade que já foi antevista, não só pelos contribuintes, pelas empresas, mas também pelas próprias autoridades que vão defender União, estados e municípios em juízo, né, os procuradores, foi então proposta a revisão da competência para ajuizamento dessas ações. E a ideia que está sendo discutida nesse grupo de trabalho
foi criado no Congresso Nacional é justamente discutir quais serão os limites e quais serão as diretrizes para a propositura de ações. E a ideia é que seja criado um foro nacional de IBS-CBS para permitir que o foro competente seja o do domicílio do contribuinte. Para fazer essas alterações, nós precisamos de alterações constitucionais e alterações legais. E não só, também alterações estruturais no arquétipo hoje existente do Poder Judiciário. Então, varas, por exemplo, poderão ser estabelecidas com a competência exclusiva para julgamento de IBS-CBS. Então, aqui nós vamos ter uma mudança também estrutural na dinâmica da decisão de conflitos judiciais de natureza tributária relacionados à IBS-CBS. Também vamos precisar colocar essa nova competência em perspectiva, porque as demais competências continuarão, se não houver mudança no contexto dessa PEC, né, para os demais tributos, os tributos que ainda serão extintos, as ações que hoje já tramitam nas respectivas varas. Então, também como conformar a realidade nova com a realidade velha, para que não haja também conflito jurisdicional. Então, esse é o objetivo, esse grupo de trabalho está ainda discutindo quais serão os parâmetros normativos dessas mudanças, mas isso precisa ser feito ainda esse ano, porque ano que vem nós já teremos o teste de IBS-CBS. Teste esse que se refere apenas à arrecadação, mas o cumprimento das obrigações acessórias em relação aos novos tributos, todas essas obrigações acessórias já serão exigidas de maneira integral, o que significa dizer que sim, eu, ano que vem, já terei de estar preparado integralmente para a reforma tributária. Então, portanto, esse arranjo novo de dirimir conflitos já precisará ter sido aprovado no Congresso Nacional. E nós já estamos em maio, né, quando esse podcast foi gravado. Ainda não temos uma diretriz estabelecida. Aguardemos os próximos capítulos. Muito obrigada. Bom, obrigada, Ariane. Chegamos então ao final de mais um podcast do Sinopse Tributária. Queria agradecer a todos que ficaram conosco até agora e convidá-los para acessar os nossos outros episódios sobre a reforma tributária do consumo. Obrigada.